Louvado seja Deus. Amém? Então, se a gente que fica lá de maldade mesmo para atrapalhar, porque o Espírito Santo ele é lindo. Aleluia. Aí o Espírito incomoda, né? A treva atrapalha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é forte. Então Deus falou para mim assim: esse colher de mel, filho. A pessoa, para pegar mel, se ela não colocar uma roupa especial, ela pode até morrer. Porque eu estava vendo na internet, tem umas abelhas assim, eu não entendo muito. Eu sei que ela faz a colmeia dela assim na rocha assim, um paredão. Aí aqueles caras que compram, né, pega mel para vender, para trabalhar o mel, pô, os caras sobem e cortam assim, desce aquele mel puro. As abelhas vêm como? Né? Tá pegando o mel delas. Então, é muita ferroada de abelha. Só que chega um momento que você vai comer do mel que você está colhendo. Não é só ferrada de abelha, não. A experiência vem juntinho com a ferroada. Eu vou louvar esse louvor aqui, colher de mel, e que você seja fortalecido, que o Espírito Santo venha te encher, elevar, subir na Sarábia, porque o tempo de cantar chega. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Lembra o quanto você lutou para chegar até aqui, quantas lutas você enfrentou, mas não desistiu. Deu a volta por cima, mesmo no vento não reclamou, perseverou. Sua dedicação não foi em vão no Senhor. Com muita oração, com muito choro você plantou, mas um dia Deus falou: chega de sofrer, cumprirei minha promessa que tenho com você, pois te chamei, foi pra vencer. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo de receber o troféu. Aquele que tanto lutou vai provar das delícias que Deus preparou. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo, receba esse troféu. Aquele que espera no Senhor, com certeza é mais que vencedor. Deus está falando contigo, bicho, não é só ferroada de abelha, não. Tu vai colher desse mel, calapandaraçá. Sua dedicação não foi em vão no Senhor. Com muita oração, com muito choro você plantou, mas um dia Deus falou: chega de sofrer, cumprirei minha promessa que tenho com você, pois te chamei, foi pra vencer. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo de receber o troféu. Aquele que tanto lutou vai provar das delícias que Deus preparou. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo, receba esse troféu. Aquele que espera no Senhor, com certeza é mais que vencedor. Olha aí, ó. Aquele que tanto te acusou, com seus próprios olhos verás de perto, vai aplaudir.
pé o teu sucesso. Olha a mesa que ele preparou. O palácio te espera, pode entrar. Viva esse momento, pode aproveitar, pode acreditar. Chegou o tempo de colher calabanaça. Deus está falando com alguém. Aquele que tanto lutou, vai provar das delícias que Deus preparou. Chegou o tempo de colher do mel. Chegou o tempo, receba esse troféu. Aquele que espera no Senhor, com certeza é mais que vencedor. Mais que vencedor. É mais que vencedor. Mais que vencedor. É mais que vencedor. Cobra, sube de prove de come da Sarábia. Jesus está na casa, terra. Glorifica a Deus. Bate palma para o Espírito Santo e louva o nome de Jesus, terra. Gláucia de Paula, Luana Ferreira. Gláucia de Paula, amém? Cantora Gláucia de Paula. Ela tem 2 CDs, um é Louvando no Vale e o outro é Lodebar, se não me falha a memória. Aleluia. Quem gosta de palavra, diga glória a Deus. Eu gosto. É, terra, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou mudar um negócio aqui forte aqui. Aleluia. Glória a Deus. A vitória já é minha. Aleluia, glória a Deus. Eu sou mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Ele vai operar nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Tomo posse da vitória. Bispo, Deus está falando contigo. Tu está glorificando, eu vou te exaltar. Tu está me adorando, eu vou te exaltar. Calabaraçarábia. Aleluia. Eu quero nesse ritmo aqui. Eita glória. Eu vou pregar debaixo do fogo. Jesus está aqui, eu vou até meia-noite, terra. Estou cheio. Bebe da combinação. Terra da levassúria. Aleluia. Saudade de Nova Iguaçu, terra. Lá o povo já olha para nossa cara, já mete já no baixo lá. É forte. Minha esposa foi comigo para lá. Os garotos são bons. Deus abençoe os levitas de Nova Iguaçu, amém? Se tiver alguém aí de Nova Iguaçu que gosta desses mantos, continua, não sai não. Maravilha! Vou só dar uma baixadinha para você pegar o rolo do que Deus quer falar, amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Maravilha. Deus vai falar hoje com a gente de falsidade. Falsidade. Reminúcie. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Deus vai falar de disfarce. Terra. Oh, maravilha. Deus envia profissionais que tocam, Deus, e obediente à tua palavra nesse lugar. Baterista, guitarrista, artista, a gente não tem nada mais profetiza que serão homens de compromisso. Não vão só tocar, mas também vão vir para a EBD, vão fazer a obra, vão pregar. Homens de responsabilidade. Aleluia. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló,
eis que lá está o profeta Aías, o silonita, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães, povos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, minúcia de proube da canto, levando a graça, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhes falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías os ruídos de seus pés, entrando ela à porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que se disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Eita glória, calabaraçarabia a terra, aleluia. Para os meus irmãos que amam as sagradas letras, que gostam do vernáculo, terminasse de prominência, pode deixar que eu vou nos outros livros, eu vou ser o objetivo, mas eu vou desenrolar tudo que Deus está botando agora aqui no meu coração. O bispo pega por revelação, não escolho palavra, não preparo nada, às vezes, mas é difícil. Deus está assim, abre esse livro, esse. Vai. Aqui eu e minha esposa temos o hábito de ler Bíblia todo dia. Se não estiver fazendo nada de lavagem de carro, é todo dia lendo Bíblia, se preparando para a missão, meu irmão, que ainda tem coisa grande aí pela frente. Então vamos comigo aqui. Aleluia. Jeroboão. Quem é esse homem, Jeroboão? Bispo, de onde ele veio? De qual tribo ele é? Elevaço e anda na bandacandação da Arábia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeroboão, segundo as sagradas letras, ele foi um dos homens fiéis de Salomão. Quando Salomão releva sub na Sarábia, ele se corrompe, aleluia. Aías, o silonita, aleluia, estava ali naquele inteirinho no palácio de Salomão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele abriu um plano para não perder tudo, não se acabar tudo da mão de Salomão. Deus, ele teve que abrir Reino Norte e Reino Sul. É dali que vão sair essas duas tribos. Reino do Norte, Davi, e as duas meias tribos de José. Aleluia, Efraim e Manassés. E 10 tribos vai ficar para Jeroboão. O silonita vai fazer um mistério profundo. Ele vai pegar uma das partes novas de suas vestes, vai rasgar e vai tirar 10 pedaços e vai pôr na mão de Jeroboão e disse: Deus te fará rei sobre este povo, e Deus te dá essas 10 tribos. Porém, Jeroboão vai ser um homem fiel. Deus não queria acabar com esse povo, Deus não queria trazer pesares, não queria trazer juízo, não. Deus queria que o povo andasse segundo a lei de Moisés. Para Caraxanda. Aí o que vai acontecer? Jeroboão, ele vai idolatrar imagens de escultura, imagem de mais de lá, sabe-se o que é o certo, irmão. O homem começou a idolatria. E ele foi um homem que foi escolhido por Deus através do profeta. Por isso que quando você leu aqui, o que ele falou? Mulher, se disfarça. Meu Deus! Só se disfarça quem é mentiroso, quem é idólatra, quem é fingido, quem não tem caráter. Aí manda os outros se disfarçar. Porque quem tem caráter vai na verdade. Ele mandou a mulher se disfarçar porque ele já estava perdido. O reinado dele
tinha falido. Ele cometeu idolatria, pecou contra o Senhor. Então, para Deus não arrebentar de cara, ele vai mandar a mulher se disfarçar. E só manda disfarçar quem é mentiroso, quem é fingido, quem é falso. Levanto calamacheia. Eu estou dando uma aula de só e domingo vai pegar mais. Então, gente fingida não tem caráter. Ele já era um rei sem caráter. Ele já era um rei sem caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai achar mais de Jeroboão em 1 livro de Reis, capítulo 11. Mas vamos lá. Ele vai mandar a mulher fazer o quê? Se alinhar, ó. Se disfarça. E vai. E a mulher vai obedecer. Vai pegar um pouco aí pro lado do relacionamento. Elemanto, calabará, sarábia. Ele mandou a mulher fazer o quê? Se disfarçar. E ela se disfarçou. Ei, teu marido está mentindo e você está indo nas águas dele. Cuidado para não morrer. O teu marido está mentindo, a tua mulher mente e você aceita, isso dá morte. Ah, bispo, que isso? Palavra muito dura. E quem pode recalcitrar contra os aguilhões do Senhor? Palavra que liberta a terra. Um dia, elevarai terra de promena sábia. Pedro estava lá, medalhão de Jerusalém. Todo mundo depositava tudo aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5. Tudo era comum, ninguém tinha falta de nada. Aí vai um casal engraçadinho, igual esse aqui, Jeroboão e a mulher é tão bênção que nem nome tem aqui. Aí ela vai fazer o quê? Vai se disfarçar. Aí lá, Ananias e Safira, lá está o normal dos dois. Eles tinham uma herdade e eles queriam servir ao Senhor. Porém, Salmo 101:7, aquele que engana não está firme diante do Senhor, e quem mente não fica de engano na minha casa, diz o Senhor. Aí eles foram vender a casa e fizeram uma comunha lá, uma panelinha os dois. Ó, a gente vendeu por tanto, mas vamos dar tanto. Aí o que Deus vai fazer? Shebre teleia. Ei, líder, busca intimidade com Deus para Ele revelar os ladrões da igreja. Terra. Ó, líderes do Brasil, jejum e ora para Deus revelar o que os falsos crentes da igreja fazem às escondidas. Eles eram falsos crentes. Terra. Eles eram falsos crentes. Chegaram lá achando que ia arrasar. Aí Deus revela para Pedro. Aí Pedro, Ananias, logo de cara assim, ó, Deus abriu assim, ó, um leque para Pedro. Revelou o coração dele, o que ele pensava, o que ele fez. E há quem não acredite nesse poder. Eu acredito e dou glória para Deus muito, que eu sei que Ele revela mesmo e não deixa falha. Quando é Deus, cumpre. Busquem Deus, líderes. Aí eles vão chegando. O que fizeste? Vendendo a herdade por tal preço não seria teu dinheiro. E se desse tanto, tanto não seria teu, não era teu. Agora, por que mentiste para o Espírito Santo? Morrerás. Já pensou, meu irmão, Deus cisma de matar crente que rouba dízimo e oferta na igreja? Era entrar e cair e enterrar, entrar, cair e enterrar. Que hoje tem muito ladrão no nosso meio, não dizimam, não ofertam e pensam que enganam o Espírito Santo. Porque mentiste ao Espírito. Aí ele morre. Vê os mancebos, enterra eles. Aí a mulher, eu até brinco, vem correndo igual uma franga. Ei, você, vendendo a herdade, não ficaria tanto e tanto, um dia não era de vocês? Porque mentiste, aí a Bíblia diz que a mulher vai morrer também. Aí vai lá o mancebo enterrado, Deus ladrão. Eles foram para o inferno, não sei,
Romanos capítulo 9, capítulo 10, não me deixa dizer isso. Ele só diz assim, que eu não posso dizer quem sobe aos céus e nem quem desce ao Hades. Deus vai julgar os dois, mas não é uma boa obra, né? E o que tem de ladrão no nosso meio, disfarçado, Deus revela tudo. Astúcia, sagacidade do diabo, terra. Eita glória! E a mulher de Jeroboão assim fez, se levantou e foi a Siló. Irmão, como pode? Meu Deus do céu, irmão, pela misericórdia de Deus, eu consegui traçar o trajeto dessa mulher. Elevar sub na sarada. Irmão, se ela fosse andando, ela levaria quase um dia inteiro, 2 horas a pé, quase um dia. Mas como ela é mulher de rei, com certeza ela foi de cavalo. Levou 2 horas a pé, ia levar 4 ou 5, quase um dia inteiro, só para mentir por causa do marido. Meu Deus do céu! Que negócio é esse, terra? Anda pra caramba, chega aqui. Pra calamaia. Sai de casa, chega aqui, pensa que vai mentir. Aí Deus revela. Aí o crente pensa que está escondido, ninguém viu. Deus já revelou para o líder. E é perigoso, porque a mentira leva à morte. Como nós lemos o texto, ele é bem claro. Foi até um homem de idade. O homem estava cego nos olhos, irmão. E falando de cegueira, eu sempre digo isso aqui. Existem 3 tipos de cegueira: o que nasce cego, o que se machuca e o que finge que não vê. Qual é o pior? Quem nasce, quem se machuca ou quem finge não ver? É o que se faz de cego. Aí olha para a Bíblia, sabe que tem que ofertar dizimado, não quer, finge que não vê. Só que a obra que vai passar pelo fogo, se for de pau, de ferro, de pedra, e sofrer detrimento nessa área, já era. E fora a mentira, tem crente que mente, nem sente, terra. É hipócrita, acha que está passando batido. Eita, Deus está falando, eu estou falando, terra, aleluia. Só que o que acontece? O cara era cego dos olhos. Só que o espiritual do cara, o ouvido do cara estava como? Igual as trombetas de Jerusalém. Deus falou: meu filho, a mulher de Jeroboão vai te visitar. Ei, alguém vai nos visitar com falsidade. Vamos ficar ligados. E Deus vai revelar quem é. Deus vai abrir o mistério, terra. Deus vai abrir. O mentiroso vai ser desmascarado. A cera vai derreter e vai cair, a gente vai ver quem é. No final disso tudo, o profeta vai dizer assim, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre meu povo Israel, rasguei o reinado à casa de Davi e a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamento, que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que é reto aos meus olhos. Antes tu fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagem de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás de tuas costas. É assim que muito crente faz. Deus abençoa, Deus vai dando saúde, Deus vai dando livramento, Deus vai dando escape, e o povo quer mentir. Pensa que engana líder de igreja. Não adianta, irmãos. Se pegar um líder, uma liderança que é cara de fogo, Deus revela tudo. Aí a pessoa fica achando que está abafando. O tempo está correndo. O relógio de Deus não é igual ao meu, não. O relógio de Deus é poderoso, irmão. Aleluia. No final de tudo, para fechar aqui que eu tenho mais 2 livros. Então a mulher, o último versículo, então a mulher de Jeroboão se levantou,
foi ver a Tirsa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Ela levou uma repreensão para o maridinho e o filho ainda morre. Então tu vê que o caminho de quem se disfarça é a morte. Morte. Ou espiritual ou física. Porque Deus às vezes trabalha de coveiro. Aqui trabalha de coveiro. Agora nós temos aqui um que é muito peculiar. Segunda é a crônica. Aleluia. Segunda crônica, capítulo 18. Essa aqui é muito forte. Tem até um corinho de fogo. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Assim Acabe falou, pois uma veste que não era tua, até quem era de guerra ele enganou. Mas meu Deus, ninguém pode enganar. Guerra, ele vai revelar. Ele vai te revelar também que anda do teu lado e não quer o teu bem. Ele vai te revelar também. Anda do teu lado, terra. Tu é vaso de Deus, ó. Pastora Gilene, Deus está lembrando aqui o corinho de fogo. Ele te abate, te faz chorar, mas revela os mistérios para não te enganar, para não se enganar. Vamos lá, a guerra de Ramote de Gileade, segundo as crônicas, capítulo 18, verso 28. Subiu, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrar na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria e aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis contra pequeno nem grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Olha a misericórdia de Deus com quem anda com gente falsa. O negócio é forte, terra. E Deus os desviou dele. Porque que sucedeu? Os capitães dos carros que não eram o rei de Israel deixaram de segui-lo. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco, feriu o rei de Israel entre as juntas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Naquele dia cresceu a peleja. Mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Peleja terra, Nube, Calachia, Telemaia, Devassub, Nazarébia. Mandou o rei Josafá se disfarçar, meu irmão. Aleluia. Irmão, cuidado com a aliança que você faz. Quantos ministérios fazendo aliança errada? Pessoas que são usadas poderosamente por Deus, se vendendo por causa de um amarradinho de dinheiro, irmão. Por causa de um envelope de 50, 300, 500 reais. Fazendo aliança errada. Mas, bispo, por que Deus não repreende esses pastores falsos que diz que está na peleja pelo povo? Porque Deus às vezes quer matar a terra. Todo aquele que transgride a lei do Senhor, aqui no Antigo Testamento ele dá vida, mas ele também tira a vida. Cântico de Ana. Você lembra dos filhos de Eli, o sacerdote, Ofne e Finéias? Faziam coisas execráveis e ficaram lá achando que estava abalando. Assim é todo aquele que é falso na obra. Ele entra, pensa que está abalando, porque faz uma coisa ali. Os caras eram sacerdote, arrumavam o templo. Deus foi
pelejando, Deus foi dando corda. Mas por que, bispo? É só você ler 1 Samuel, do capítulo 5 em diante. Depois que Dagon vai perder a cabeça, vai perder os braços e a cintura, você vai ver que eles vão ir para a peleja. Pegava-se a arca, colocava na frente e eles foram. Mas por que? Samuel relata, porque Deus os queria matar. Crente que gosta de pecar direto, irmão, sem intervalo de tempo, ele acrescenta pecado sobre pecado, como está lá no livro do profeta Isaías, acho que é 58:1 ou é 52:1, um negócio assim. E Deus os queria matar. Então, irmão, que se intromete com mentira, com disfarce, acaba morrendo. E na peleja. Antes desse capítulo aqui, você leu o capítulo 17, o cara estava bem, estava em casa. Aí vai fazer aliança com Acabe. Aí, irmão, essa aliança errada te leva para a furada. Uma certa feita, eu estava num lugar com a minha esposa. Fui pregar, rodei de lugar. No final, o pastor levou a gente num lugar, eu não sabia onde era. Eu falei, bom, é pastor? Aí minha esposa, a gente foi. Não, vai ter um churrasco lá. Irmão, a gente estava no meio de um monte de miliciano. Pô, quando eu descobri isso, eu fiquei muito irado. O cara do meu lado falou que matou não sei quem, mas está tranquilo, está vendo aquelas marcas de bala ali. Falei, amor, onde a gente está? O pastor levou a gente para uma furada, irmão. Sem a gente saber. Cuidado, irmão. Não sai aceitando convite só porque tem churrasco, porque tem isso, tem aquilo, não. Ora a Deus, irmão, ou não vai, não, irmão. Eu vou embora daqui, eu vou para casa. Pensei que a gente ia para uma pracinha, comer um espetinho, um negocinho. E permitiu que a gente passasse. Então a gente tem que saber com quem faz aliança, irmão. O que tu fez, bicho? Me afastei. Não quero assunto. Então tem que ter cuidado. Josafá estava bem. Estava na casa dele, desceu para fazer. Se você ler essa passagem aqui, você vai amar também. Aqui vai ser profetizado antes, mas eu não quero falar, senão vai levar tempo. Eu quero acabar lá em Atos. Então o que aconteceu? Mandou o rei de Israel ir com as vestes deles e se disfarçou para entrar na peleja. Todo crente que se disfarça dentro da congregação morre espiritualmente, ele fica cego. Ele escuta a palavra, mas ele faz ouvido de mercador. Eu tenho um versículo aqui que cai como uma luva sobre esse assunto, e eu quero que você marque aí na tua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Eu amei esse versículo, porque fala o que está acontecendo hoje nas congregações geral. É o ofício do verdadeiro atalaia. Olha só isso aqui. Ezequiel capítulo 33. Vou ler do verso 29. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação, e espanto por toda terra em assolação, e espanto para todas as abominações que cometerem. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, olha a fofoca, e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi com a palavra que procede do Senhor. Olha só, se ajuntaram, fizeram a panelinha, vamos ver o que o Senhor vai falar. Olha só a revelação de Deus para a nossa vida, e para você que gosta de pregar, anota na tua Bíblia aí. Eles vêm a ti, Deus está falando com Ezequiel, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. O que é a
avareza, amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, a idolatria. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, toca, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Assim é o dia de hoje. Você instrui o caminho que o povo deve passar, mas o povo só quer fazer suas próprias vontades. Você que é pastor, que me ouve, você que é irmão, que tem uma chamada de aconselhamento, você fala: olha só, minha filha, você precisa fazer isso aqui, ó. Você tem que se esforçar. Aí começa a pregar, né? Que aconselhamento trabalha com isso. Abre lá tua Bíblia em Josué 1, vai lá, Josué, os inimigos não vão suster. Você começa a profetizar. É a maior profecia da Bíblia. Aí você fala: olha, você não pode ficar desse jeito, se levanta, começa a glorificar Deus. Você precisa ler a Bíblia. Olha, Josué foi tido, né, teve uma instrução de Deus dizendo que você, assim como eu fui com Moisés, aí você instrui. Ó, do Salmo 15 lá, não aceita se alguém falar mal de alguém para você pelas costas, não aceita não, chama o outro e bota cara a cara, porque você é bem-aventurado, porque você não compactua com fofoca, falando mal dos outros pelas costas. José, quando viu uma má fama dos irmãos, contava para o pai. Hoje é fofoca, é porque o povo está sem a lei, e o povo, quando fica sem lei, fica igual esse aqui, cego, se disfarça para entrar na peleja, porque está cego. E Acabe era desviado, conhecia a lei do Senhor. Então, ele entrou na peleja. Aí o que Josafá fez? Tinha uma moralzinha com Deus, clamou. Os homens se desviaram de Josafá. Mas no final, pegaram Acabe. O homem viu assim de longe, tacou a flecha, matou ele. E foi lá para Jezreel, para cumprir a palavra de um homem de Deus que disse: no campo que morreu Nabote, os cães lamberão o teu sangue. Vida de quem pensa que está disfarçado, acaba morto só com as palmas e os pés. E os cachorros ainda lambem o sangue. Cuidado, nós temos que ter cuidado com quem fazemos aliança. Mas não liga não, pastor. Se tiver alguém no meio da congregação de falsidade contigo, de falsidade, a Bíblia aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo, eu acho que é 17. Maldito o homem que faz do seu braço a sua força, que confia em si, mas bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Alguns versículos abaixo. Então, que se disfarça acaba morrendo. Aí vai fazer igual Sansão, né? Acha que está forte. Vou levantar, irmão. Se aparecer uma pessoa endemoniada na porta desses crentes falsos, se aparecer um endemoniado, ou se alguém endemoniado dentro de casa, eles não têm autoridade para expulsar. Sabe por quê? Por causa da mentira, por causa da latroice. Terra. Imagina aí um crente que não gosta de dizimar nem de ofertar. O diabo manifesta. Se ele for botar a mão, o diabo fala: o quê? Você botar a mão em mim, tu é ladrão. Aí é um montão de teólogo que acha que sabe tudo, que diz que não precisa dizimar. Manda esses que diz que não pode dizimar, expulsar um demônio. O diabo vai olhar para a cara dele: você não te me tira daqui, tu é ladrão. E o diabo pega a pequena coisa, tá? Tu acha que ele não conhece a Bíblia? Ele andou lá atrás. Na época dos templários de Jerusalém, os cavaleiros templários, eles existiram, a história é verídica. Ele andou naquele tempo, nos dias das bruxas de Salém. Em vez de eles matar o diabo no jejum, na oração, queimava as bruxas. Com a palavra de Deus, a bruxaria é quebrada. Atos dos Apóstolos. Quando Paulo entrava pelas cidades da Grécia, quando Paulo saía pregando o Evangelho, muitos que tinham livro de artes mágicas,
Queimaram na cidade e fez um montão. Eu fui calcular aquilo em dinheiro. Dava quase 50 mil de livro. Mais ou menos 50 mil, 40 e poucos mil de livro. Se fosse nos dias de hoje. Com o quê? Não precisou apontar o pecado dos caras. Não, ele só pregou que Jesus Cristo é o Deus que morreu, ressuscitou e está vivo. E perdoa o pecado. E não tem o pecador, e não tem o pecado por inocente, e o inocente por pecado. Ele sabe de tudo. Pregando a palavra, aqueles homens se converteram. Não afronta também, irmão. Quem é espírita não, respeita eles. Aqui a gente repreende os espíritos. Quem é espírita você tem que respeitar. Quem é maçom, quem é testemunha de Jeová, quem é de seitas, amém? Se você quer ser um missionário, você precisa estudar um pouco de missiologia. Eu não estudei não, eu fiz o básico de teologia que me ensinou, dentro desse curso, respeitar padre, a ser bispo. Cada um no seu quadrado, se tiver o respeito mútuo, tu vai ganhar almas. Você não precisa julgar o pecado, o erro de ninguém. Ah, mas o cara é herege, o cara é isso, é ele e Deus, irmão. Você prega a palavra. Jesus disse, entrar na cidade, evita o aldeia do samaritano. Mas se você pregar, Mateus 10, eles não quiserem ouvir, você bate o calcanhar solado do teu sapato e o pó da cidade vai ser contra aqueles que negaram o nome de Jesus. Simples, para fechar, rapidinho. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Há uma falsidade aqui do rei Herodes. Você conhece o rei Herodes? Fala para o teu irmão aí, você conhece o rei Herodes? Rei Herodes, a história diz, dentro dos períodos de 400 anos, onde Deus estava só observando o cenário, onde teve Pompeu, Ptolomeu, os homens romanos, os judeus misturados, aleluia, onde nasceu o helenismo, pelas misturas, povo persa, povo grego, povo judeu. Naquele período de 400 anos ali, lá no finalzinho tu vai ouvir falar sobre Herodes, tu vai ouvir sobre os Macabeus, eles existiram no tempo deles, homens que lutaram por Jeová, Eminarassuri de prominência, e o velho Herodes, o tetrarca, irmão, aleluia. Herodes, ele era uma pessoa ruim, ele não era um homem de uma índole boa, ele matou o pai, matou a mãe, matou os 3 irmãos. Esse é o Herodes que você conhece, e é esse Herodes aqui que eu vou falar, aleluia. Eu vou ler rápido aqui para encerrar, porque Deus me deu esse rolo, porque tem pessoas que querem agradar o povo com aplauso, bispo. O povo gosta de aplauso, aí agrada o povo, fala o que eles querem ouvir, mas olha só, quem não dá glória para Deus, o que acontece? Isso é revelação. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou Tiago à espada, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, os falsos, que Paulo disse que nem todo mundo que está em Israel é israelita, nem todo mundo que está na Judéia é judeu. Então vamos lá. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão. E entregando a 4 caternos de soldado, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração. Que alaxe de Clomina Sarábia. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias.
Guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz da prisão, tocando Pedro ao lado, na ilharga. O despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. Ele o fez. Assim disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, Calabandacandará, da glória, e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aleluia! Você está sendo minúcia de prominência, provado por Deus. Há uma perseguição contra a tua vida, há uma perseguição contra o teu ministério, uma perseguição no teu calaxuriquega, Deus está falando, no teu trabalho, uma perseguição de calabandarábia. Quando tu sai na rua, é perseguição, é palavra de afronta onde tu vai, mas Deus manda autorizar, dizendo assim: terra, eu vou enviar o meu anjo e vou abrir as portas do livramento. Quem recebe isso aí? Portas do livramento sem auxílio de mão. Vão te olhar pelas costas. O livramento você não vai nem ver. Você vai achar até que é igual Pedro. E eu estou tendo uma visão. Eu acho que não é verdade. O teu adversário vai te procurar e não vai te achar. Terra, o teu adversário, bispa, vai te procurar e não vai te achar. Olha aí, ó. Levanta as duas mãos aí. A casa, do jeito que tu quer, está na tua mão. Obrigado, Jesus. A garagem, o carro, o quartinho em cima, está tudo preparado. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está recebendo essa revelação. Teu adversário não vai te achar. Deus vai mudar você de calabandarábia. Deus vai mudar você de casa. Nem a feiticeira vai te achar. Deus vai mudar teu endereço. Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Ele está dando ordem ao seu anjo. Vai descer e as portas do livramento chegou. Herodes não vai te matar. Quem quer ver a tua queda vai ter que ver você por cima. Quem quer te ver chorando vai ter que te ver sorrindo. Quem quer te ver para baixo vai ter que te ver sorrindo. Quem quer te ver humilhado vai ter que te ver exaltado. Porque Deus já preparou uma mesa diante dos seus inimigos. Livra-me, Senhor, da inveja dos meus inimigos. Livra-me, Senhor, da inveja dos meus inimigos. Livra-me, Senhor, da panela dos meus inimigos. Deus está livrando. O anjo do livramento chegou. O anjo do livramento, a porta do livramento chegou na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Vão te procurar e não vão te achar, porque o anjo do Senhor quebrou as cadeias do diabo. Pensaram que ia te matar, foram no terreiro, bateram. Aí sabe que tu faz uma live que nem eu. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que já tinha desistido. Anunciou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha tu aí, terra dando glória, olha você aqui, olha eu aqui. Glória a Jesus. É calamacheia, epidace de prominaçarábia.
E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João Marco. Olha o João Marco do Evangelho aqui, terra. Marca na tua Bíblia aí, Atos 12, versículo 12. Foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. É o Marcos que você lê. Amém? Você que não sabia, agora sabe, anota aí. Onde muitos estavam reunidos e oravam. É isso aí. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, disse: um tem louvor, outro tem mistério, outro tem palavra. Quando o povo de Deus se une, irmão, tem que falar de oração. Não aceita fofoca, não aceita represália, não aceita que, falaram assim de mim, não, irmão. A gente até comenta uma revelação, que nem eu estava consertando o meu carro no domingo. Eu aprendi a fazer algumas coisas de mecânica, para não enfadar meus irmãos, eles me ensinam também. Aí eu decoro. Aí aquilo ali eu sei fazer. 9, subi 10, 11 horas da noite quase. Eu lavei 2 carrinhos. Aí botei o carro ali, orei a Deus para cercar a frente da casa com fogo, né, por causa dos assaltos aqui na redondeza. Cego o diabo, Jesus. Botei a luz, fiquei desmontando o carro ali. Aí eu gosto muito de corinho de fogo. Aí estava tocando um corinho que eu gosto muito. Eu andei para trás quando o varão estava cantando lá o anjo do Senhor, anjo do Senhor. Irmão, quando eu andei para trás, eu senti uma labareda de fogo desse lado aqui assim, subia nas minhas costas e tomou a oficina. E Deus me tomou no manto. Eu entrei no manto, comecei a falar em mistério. Reminaço de prominaçarápia. Comecei a dar lugar, meu corpo pegou fogo. Eu me arrepiei, os cabelinhos do braço da cabeça não arrepia, a barra me arrepiou. Jesus falou para mim: filho, estou repreendendo uma conspiração pelas tuas costas, estou repreendendo teus adversários, estou jogando por terra uma conspiração para te derrubar. Tu acredita que Deus revela? Mas tem que ter comunhão. Tu tem que lutar para a tua vida. Tá no altar, não estou aqui me engrandecendo. Quem sou eu? Deixa eu orar a Deus aí pela minha vida para saber quem é o bicho. Pode orar aí, ó. Quem é esse careca aí que usa essa toalha no pescoço? Quem é ele? Deus, e vai devagar, mas Deus não te cobrar. Pergunta a Deus quem é dele, Santiago. Não pergunta quem é o bispo, não. Porque a Bíblia diz: chamei-te pelo teu nome, e não te chamei por cauda, te chamei por cabeça. Pode orar a Deus aí. Quem é esse cara que está pregando aí? Está pregando verdade, está pregando mentira. E Deus me revelou que havia, caiu já. E Deus tinha usado um pastor na sexta-feira dizendo que, tinha fogo aqui em volta da igrejinha. E que alguém ia se ferir, porque estava tocando nesse ministério. Terra. Fogo de juízo de Deus. Mas sabe por quê? Oração. Quando eles se reuniam era para orar. E estavam orando por quem? Por Pedro. A igreja clamava. E a igreja, a comunhão na oração. Hora de madrugada, irmão. Levanta para orar. Vai no banheiro, aproveita. Dobra o joelho, a hora da oração. Hora que é ali que Deus vai te dar vitória. Aí tu dorme e Deus começa a te revelar. A gente entra em batalha, às vezes não consegue orar, não consegue jejuar. Eu já entrei 20 dias consecutivos de guerra com o diabo. E Deus quebrou, graças a Deus. Vamos aqui para terminar. E Pedro bateu na porta. Tu conhece essa parte? Rode, a menina foi lá olhar aí. A menina ficou tão eufórica que ela, em vez de abrir a porta, não, deixou Pedro lá de fora. Quem ficou nervoso foi Pedro. Abre, abre. O povo estava orando, Deus deu vitória. Aleluia. Aí Rode deixou ele lá. Aí o 16, eu vou ler aqui rápido para terminar. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe com a mão, para que se calassem, contou-lhes com o Senhor. Contou como o Senhor tirara da prisão, disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. E sendo já dia, não houve não pouco alvoroço entre soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes procurou, não achou feita a inquisição. Os guardas mandou justiçar, matou os caras. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali Herodes. E ele estava irritado com os gentios de Sidom,
Mas estes vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blásto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes vestes reais, estava sentado no tribunal, lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava: voz de Deus, não de homem. No mesmo instante, o mesmo que abriu a prisão e fez um milagre, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Isso foi tudo na ordem. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também contigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então fica bem claro: quem quer agradar homens acaba comido de bicho. Por quê? Porque não dá glória para Deus, expondo a sua beleza. Você vê que aqui o cara estava com roupas reais, todo bonitão, cheio de pompa, não deu glória a Deus. Quando o povo abriu a boca, a voz de Deus e não de homem, morreu. Pode reparar, todo levita, todo homem, toda mulher de Deus que tem o seu, né, somos membros de um corpo, que tem a sua ocupação na obra, que quer dizer eu faço, não, isso é eu. Estão tudo morto espiritualmente. A soberba já tomou conta da carne deles. Todo que gosta de mostrar muito trabalho, irmão, desconfia. Eu falo isso para minha esposa. Chegou dizendo que faz, que acontece, fica ligado. Amém, terra? Isso é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Todo homem, toda mulher que quer agradar homens, o seu fim é morte, física ou espiritual. Então tenha cuidado. Eu sei que o rolo foi longo, minha esposa está até acostumada, ela fica ai, que ela sente mais dor, mas eu tive que entregar. Então Deus, ele faz isso comigo. Uma certa feita eu fui numa emancipação de ministério, todo mundo lá dando umas palavras. Eu falei: pô, Jesus, vou deixar um versículo e vou sentar, já pensando em comer os pastéis no final. Aí Deus vai me dar 2 Crônicas, capítulo 18, 19 e 20. E era uma saudação. Aí eu falei no meu coração, vamos encerrar aqui. Falei com Deus: Senhor, não. Aí a bispa, na época lá, presidente lá, começou a cantar corinho. Deus tomou ela lá, deu uns pulos em cima do altar, pulou pro chão. Quando eu levantei a mão para dar glória a Deus, ela agarrou meus dedos, quase quebra. E ela pegou na mão da aliança e ela espremeu meus dedos. E eu queria falar, mas me segurei para não atrapalhar o rolo. Ela disse: homem, quem é você para recalcitrar contra os meus aguilhões? Eu tremi. Eu te dei esse rolo e tu vai entregar. Quando acabei, aí, quando a bispa acabou, aí acabou o corinho. Aí eu sentei, eu estava nessa posição aqui, a bispa na minha frente assim. Aí ela fez assim, ó. Eu levantei, só da igreja capaz do Senhor. Aí um já foi falando em mistério. Aí eu olhei para a cara da bispa, a bispa fez assim, ó. E era 5 minutos de saudação, ela fez assim: pode trazer o que Deus te deu, só sai daqui quando eu te entregar tudo. Quase que eu preguei, que foi 3 capítulos, de um livro, 2 Crônicas. Medita aí depois, 2 Crônicas 18, 19 e 20. Você vai entender o mistério do capítulo 20. Amém? Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelos irmãos que ficaram aí dando glória para Deus. Voz de homem não, voz de Deus. Por isso que você está aí. Deibarai terra de calamacheia. Deus abençoe a tua vida. Sexta-feira, a partir das 15 horas. 17. Estaremos aqui para glorificar Deus. Espero estar. 15 horas. 15 horas, sexta-feira. Amém? Talvez eu não esteja, porque o tempo está melhorando. Então,
Tem uma empresa aqui do lado que eu trabalho lavando carro e eles começam a me solicitar de 7 horas da manhã, às vezes eu vou até mais tarde, chega o pessoal da rua, aí minha esposa fica aqui, mas eu sempre mando ajuda aqui para ficar com ela, amém? Se eu não estiver aqui, eu vou estar lá embaixo em jejum, com certeza orando, para que o culto seja uma bênção e você receba de Deus e eu receba, em nome de Jesus, amém? Senhor, toma os pedidos de oração aí desse pote, toma as camisas, toma os propósitos, repreenda toda a bruxaria. Pai, entra com libertação na vida espiritual do povo, Senhor. Livra da adultério, livra da prostituição. Pai, tem casais ali que estão brigados, Senhor. Tem crianças que estão desaparecidas, pessoas que estão doentes. Entra com cura, toma nossas fotos. Toma, Senhor, nas tuas mãos a cada um, Senhor. Abençoa, dá a vitória em nome de Jesus, cada um que nos assiste. Que o teu Espírito venha conceder misericórdia essa noite. Dá o sono do justo. Se tiver alguém assistindo com insônia, tira a insônia e dá o sono do justo a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela palavra, pelo louvor. Eu creio que o Senhor recebeu no trono da graça. Ser conosco mais uma vez, Senhor. Abençoa o nosso descanso para a glória do teu nome, estenda a tua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Ele já diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, para terminar, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querendo oração, quiser entrar no particular aí, no Facebook Bispo Santos, pode entrar. Eu tenho 3 Face. Tem o Bispo Ademir Santiago, Bispo Santos, tem um que é Ademir Santiago, tem o TikTok, tem o Kawaii. Se quiser falar comigo no privado lá, problema de casamento, problema com filho, com droga, com o que for, irmão, homossexualismo, estamos aqui, irmão, para aconselhar, para orar, para jejuar pela tua casa, pela tua família, de levar sub de prominência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus abençoa a tua vida essa noite, amém? Crê na vitória de Ana Cândida, amém? Quando der, a gente dá um pulinho aí na tua casa para comer esses doces, amém? Deus abençoe, dá um abraço no esposo, na filha aí, amém? Deus abençoe o ministério de vocês, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe os irmãos aqui do Kawaii, da Bispa Gessilane, amém? Deus abençoe a todos, amém? Deus abençoe tua vida. Deus te louvado seja o nome do Senhor, guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, fique firme, leia a Bíblia, orem, se aparta de gente fofoqueira, contendeira, amém? Pede Deus para cercar tua vida com fogo e tirar esse povo, amém? Amém, terra. Deixa ela dar uma melhoradinha, para estar com a saúde um pouco abalada, mas assim que melhorar a gente marca com a irmã, amém? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, amém, meus irmãos? Paz.